Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe mais esse dia na sua vida. Deus abençoe esse final de semana, né, irmão, que chegou. Depois de uma semana de luta, uma semana de provação, você está aí mais firme do que nunca para receber de Deus a tua bênção, a tua vitória nesse dia tão maravilhoso. Então, que Deus venha abençoar esses dias de sábado, o dia de domingo amanhã, que é o dia que muitas pessoas não trabalham hoje, vão começar a tirar o lazer para a vida dele, descansar. Que Deus abençoe teu final de semana aí com a tua família no lugar que você está agora, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você e peço que você fique no vídeo até o fim, escuta a palavra, e se não for inscrito, se inscreva, para todo dia você receber uma palavra de Deus aqui. Porque Deus tem um meio de falar comigo e com você, irmão. E não adianta ninguém querer se levantar, não adianta ninguém querer impedir de Deus falar comigo e com você, porque Deus vai falar. Deus sempre vai usar alguém para estar falando comigo e com você. Então, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 8, eu vou ler aqui até o 16, mais ou menos aqui, que diz assim, ó. O primeiro homicídio, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Então você vê aqui que Caim, ele teve inveja de Abel, porque tudo que Abel oferecia para Deus, Deus recebia. Todo sacrifício que Abel fazia, Deus recebia com alegria aquele sacrifício e abençoava Abel. E Caim fazia as coisas de todo jeito para Deus. Ele não tinha zelo com aquilo que ele fazia, pegava as coisas do campo onde ele plantava e de todo jeito ia oferecer para Deus, e Deus não se agradava daquelas ofertas, daquele sacrifício que Caim oferecia. Então ele teve inveja do irmão dele, porque o irmão dele era abençoado por Deus. E Deus recebia as ofertas, o sacrifício que Abel fazia, ele sempre tirava dos melhores para dar para Deus. Porque Deus, irmão, ele não precisa de carne, não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, mas a gente aqui na terra precisa. E tudo que você faz, tudo que você dá numa obra de Deus, eu estou falando da obra de Deus, tem gente para ajudar, para participar dali daquela obra também, Deus te abençoa. Porque Deus é fiel, irmão, para abençoar a minha vida e a tua quando a gente somos fiel com Ele. Então, as pessoas ficaram com inveja ali, tá entendendo, daquele sacrifício de Abel, e um foi Caim, o irmão dele. Caim tentou matar o irmão dele, levou o irmão dele para o campo onde ele plantava, enganou o irmão dele, e ali ele se levantou contra o irmão dele e matou o irmão dele. Deus veio e perguntou para ele: Caim, cadê teu irmão? E ele, rebelde, ignorante, ainda falou: Eu sou guardador do meu irmão, eu sei para onde meu irmão está, você vem perguntar para mim. Mas não sabe ele que Deus viu o que ele tinha feito. Deus viu que Caim tinha praticado com o irmão dele, tá entendendo? Então, muitos hoje ainda matam seus irmãos, matam aquelas pessoas que amam, tá entendendo, a Deus, que vive na presença de Deus, procura te prejudicar de todo jeito, procura derrubar, tá entendendo? Porque tem inveja da maneira que a pessoa vive diante de Deus. Mas sim, mas a gente hoje não tem um guardião que é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, os anjos de Deus estão ao redor de nós para nos guardar, para nos livrar de tudo quanto é investida do inimigo. Porque não importa o que você tem, se você está prosperando, se você é abençoado, o que importa é que você está sendo abençoado, Deus está te abençoando e a gente tem que se alegrar com isso, não tem que ter inveja. Eu não tenho inveja da vida de ninguém. Conheço muitas pessoas que hoje são abençoadas, que não tinham nada na vida, hoje são abençoadas, têm o suficiente para viver, porque trabalhou, lutou e conquistou, e Deus abençoou, e Deus continua abençoando muitas vezes ele na vida deles, porque se está abençoado é porque a gente tem certeza que a gente ora para os irmãos, a gente entrega na mão de Deus e Deus faz a obra. Deus faz a obra na vida daqueles que creem, que confiam na palavra dele. Então a gente não tem que ter esse negócio de inveja, de ser falso com o outro, trair o irmão, tá entendendo? Não pode fazer isso. Aí no verso 10 diz assim, ó. E disse Deus: Que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra.
Deus falando para Caim ali que o que tu fizeste, a voz do sangue de Abel estava clamando a Deus por justiça. Aí diz assim no 11, ó, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão, tá entendendo? Então Deus amaldiçoou ali Caim por causa da maldade que ele fez com o irmão dele. Ele disse, maldito tu sois agora, porque a terra abriu a boca para engolir o sangue do teu irmão, que foi derramado pela tua mão. Então, irmão, tem muita gente fazendo perversidade, tem muita gente não só derramando o sangue dos outros, mas matando de várias maneiras sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, para querer conquistar as coisas que ele tem, tirar o direito que eles têm, a felicidade que eles têm, tá entendendo? Tanta coisa que está acontecendo que a gente tem que pedir a Deus para a gente não cair nessas armadilhas e livrar a gente dessas criaturas. Tirar essas pessoas do caminho da gente, tá entendendo? Porque muitas pessoas, irmão, com um olho grande, com ambição naquilo que a pessoa tem, fica querendo. Às vezes você não tem nem tanta coisa, você só tem o suficiente para você viver, para você se manter em pé na presença de Deus, mas tem gente que tem inveja de você. Tem gente que quer arrancar isso de você, quer tirar isso de você. Mas Deus está com a mão estendida sobre a tua vida para te guardar e te livrar dessas pessoas perversas, pessoa ambiciosa, gananciosa, que a gente quer tudo para ela, não quer que você tenha nada, mas Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar, porque você é de Deus. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Deus está dizendo aqui que quando Caim fosse lavrar a terra não ia dar mais aquele fruto para ele com aquela força, porque ele estava sendo amaldiçoado por Deus naquele momento, por causa que ele matou o irmão dele. Aí diz assim, então disse Caim ao Senhor, e maior a minha maldade que a que, pois, possa ser perdoada, eis que hoje me lançais da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará, tá entendendo? Então, Caim colocando as condições dele diante de Deus. Quer dizer que hoje o Senhor me lança da face da terra e da tua face também. E eu vou ser fugitivo e vou ser errante pro resto da minha vida. E qualquer pessoa que me achar, vão fazer a mesma coisa comigo que eu fiz com meu irmão. Deus naquele tempo foi justo com Caim. Deus ainda, mesmo assim ele estando errado, Deus deu uma condições para Caim, para que ninguém que encontrasse Caim pudesse tocar na vida de Caim, porque se tocasse na vida dele, seria castigado 7 vezes mais ainda, tá entendendo? Porque Deus, ele, quando fala uma coisa, ele cumpre. Não importa se ele errou, se ele matou, na justiça do povo, do ser humano, ele tinha que morrer também, mas Deus não deu essa sentença para Caim. Só lançou ele para fora da terra, da onde ele estava vivendo, mandou ele ir embora e da presença dele, tá entendendo? Mas ele não ia ser tocado por ninguém, porque quem achasse Caim não ia tocar em Caim, porque Deus não ia deixar. Porque se tocasse, ia ser castigado 7 vezes mais. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ó. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E por o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem qualquer que o achasse, tá entendendo? Então Deus disse, qualquer um que tocar em Caim, matar Caim, será 7 vezes mais castigado. E Deus pôs um sinal em Caim. Eu não sei que sinal foi esse, mas tenho a maior curiosidade de saber qual foi o sinal que Deus colocou em Caim, para que ninguém tocasse na vida de Caim. Para que ninguém chegasse perto de Caim para fazer maldade com ele, porque Deus disse, não vai tocar, tá entendendo? Porque eu vou colocar um sinal em você para que ninguém chegue perto de você, um espírito da morte, tá entendendo? Para querer bagunçar com você. Mesmo o homem errado, irmão, Deus sempre amou o ser humano, Deus sempre amou o homem, vai amar sempre o ser humano. Deus não tem nada contra o homem pode estar no pecado que ele tiver, praticando o que ele praticar. Deus nunca vai acusar ele, não vai condenar ele. Deus quer salvar o homem, quer libertar o homem de tudo aquele caminho errante que ele anda praticando, tá entendendo? Mas o homem tem que querer sair daquele lugar. O homem tem que entregar a vida dele na mão de Deus para que Deus possa agir e transformar ele, tirar ele daquelas condições que ele está vivendo. E aqui no 16 diz assim, ó,
E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, tá entendendo? Caim sumiu do jardim do Éden e foi e habitou nessa terra de Nod, num lugar distante ali do jardim do Éden, tá entendendo? Naquele tempo ali, Deus já começou dando morada para o povo. Foi quando deu morada para Caim, tá entendendo? Foi quando levou Caim para um lugar para ele viver lá. E no 17 diz assim, ó: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Glória a Deus. Então você vê ali que naquele tempo, Deus levou Caim para um lugar, depois de ele ter matado o irmão dele no jardim do Éden, ali do Éden, ele levou Caim para um lugar, deu lugar para ele morar, ele construiu uma cidade, teve uma mulher ali, colocou o nome do filho dele que nasceu dessa mulher por Enoque, tá entendendo? Que a palavra de Deus diz que Enoque foi um homem também que andou com Deus, tá entendendo? Que Deus andava com Enoque e Enoque andava com Deus. E dali começou a geração, irmão. Começou o povo se gerando na terra, começou a descendência da gente vindo daquele povo ali, até hoje. E hoje, esse mesmo povo, da descendência de Caim e da descendência de Abel, estão na terra. Tem aquele povo, hoje que é da descendência de Caim ainda, que são aquele povo ambicioso, invejoso, que não pode ver você fazer nada, que fica com inveja de você. Tem esse povo ainda na terra hoje. Estão vivendo por aí até hoje. Ninguém sabe o que é, mas você sabe o que é. E tem aquele povo também da descendência de Abel, misericordioso, bondoso, que tudo que faz, está entendendo, Deus se agrada. Então, a geração, o povo são o mesmo, o ser humano que estão na terra são o mesmo. E Deus é um só, que sabe quem é todo e habita em todos que quiser se converter para ele e entregar a vida na mão dele. Deus quer salvar o povo de Caim, quer salvar o povo de Abel, Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar aquele país que está em guerra, quer salvar, mas as pessoas não querem saber de paz, as pessoas querem saber de guerra. É uma escolha que o homem faz, o homem ele faz as escolhas dele, Deus não se responsabiliza pelas escolhas que eu e você faz. A gente tem que ser uma escolha certa, uma escolha boa para que a gente tenha uma comunhão com Deus. Então que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te dê sabedoria e te dê direção para você ter uma escolha certa. Para que a mais tarde você não venha pagar o preço. Para que a mais tarde você não venha, tá entendendo, ser um homem, glória a Deus, prejudicado, você e sua família, por causa das tuas escolhas que você está tomando hoje. Então, toma uma escolha certa de servir a Deus, de agradar a Deus. Não ligue para as pessoas que não gostam de você, que não gostam do jeito que você age, do jeito que você faz, porque Deus tem se agradado do que você tem feito na presença dele e vai te abençoar e vai te honrar, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher, toma a vida dessa pessoa, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nessa manhã, rodear ele, meu Deus, ali com teus anjos, para guardar ele, livrar ele, Pai, daquelas pessoas que estão ao redor dele ali conspirando, com inveja, querendo prejudicar ele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, meu Deus, abençoa o final de semana dele. Dê livramento a ele, meu, por onde ele andar, por onde ele for com a família dele. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, por essa vida, por esse homem, por essa pessoa que parou para escutar essa palavra. Ele saia daqui abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.